paz do Senhor, queridos professores de primários. Como vocês estão? Animados para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical? Sim ou não? Olhe, porque eu tô animadíssima, viu? Gente, hoje nós estamos na lição de número 12 e olha o que diz nessa lição. O encontro que mudou a vida de Saulo. E onde se encontra? Lá em Atos, no capítulo 9, versículo 1 ao 19. Glória a Deus. Professores, sempre recepcione seus alunos com alegria. Pergunte a eles como foi a semana e também vá recapitulando da aula passada. Pergunta se eles se lembram, né, do que foi dado na aula passada, tá certo? E na lição de hoje, ele vem trazendo algumas sugestões de dinâmicas também, tá certo? Que a gente também pode fazer algumas adaptações sem nenhum problema, certo? Então, o Memória em Ação, a lição vai trazer uma sugestão de dividir a salinha de aula em duas equipes, onde cada equipe você vai dar um envelope. Dentro deste envelope vai estar o versículo escrito. E a ideia é, a equipe que conseguir concluir primeiro, montar primeiro o versículo e falar em voz alta, é a equipe que vence, tá bom? É bom porque já dá uma animada. Essa sugestão é a sugestão da própria lição, tá bom? E falando nisso, gente, é sempre bom vocês perguntarem, gente, quem foi que trouxe Bíblia hoje? Porque tem criança que esquece da Bíblia Sagrada, né? Então, professor, sempre lembre a criança a importância de trazer a Bíblia Sagrada. Sempre quando vier para a igreja, a criança traga a sua Bíblia. A gente não pode vir para a casa de Deus sem a palavra de Deus, tá bom? E abra a Bíblia com o seu aluno, faça questão de toda a aula, abrir a Bíblia com ele, escutar ele. Aquele que ainda não sabe ler, não tem problema. Você fala e a criança repete. Você fala e a criança repete, tá bom? Gente, e diz assim o nosso memorizando, olha só, se encontra lá em 2 Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 17. E o que é que diz? Olha só o que diz esse versículo, gente. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Glória a Deus. Professor, falando nisso, o objetivo da lição de hoje é que o aluno entenda que um encontro verdadeiro com Jesus muda o nosso coração e a nossa história. E nesse Memorizando mostra justamente isso. A mudança, a transformação, quando existe um encontro verdadeiro com Jesus. Que coisa linda, né? Então, a sugestão da lição é aquela de formar as equipes. E eu trouxe aqui, professor, uma dinâmicazinha que você pode fazer com eles já nessa introdução, que vai exemplificar ainda mais, né, e lhe ajudar na explicação deste versículo, tá bom? E você pode até perguntar às crianças, aqui no versículo está dizendo que aquele que está unido com Cristo é uma nova pessoa. O que vocês entendem sobre ser uma nova pessoa? O que é uma nova pessoa? E você vai interagindo com ela, perguntando a ela o que ela entende do que o versículo está dizendo, tá bom? O que era velho, acabou-se o que era velho. Crianças, o que era velho? O que vocês entendem sobre essa parte? Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. O que é novo, crianças? O que vocês entendem desse versículo? Então, é sempre bom, professor, você extrair da criança a concepção que ela tem, né? O entendimento que ela tem. E a partir daí, você vai norteando e explicando o significado do versículo. E outra coisa bem interessante é trazer experiências palpáveis para a criança, porque isso faz com que o aluno compreenda melhor, principalmente a explanação do versículo. E uma dessas experiências eu trouxe hoje, tá bom? Nessa experiência, minha gente, tem aqui detergente, tá bom? Óleo de cozinha, detergente de lavar louça mesmo, tá certo? E água. De preferência, vocês
tragam um pote de água transparente para a sala de aula. Pode ser até uma jarra, tá certo? E esse pote de água está representando Deus. Isso você vai estar explicando para as suas crianças. Crianças, esse pote de água representa Deus. Só que tem uma coisa. Aqui, ó, somos nós. A antiga, a velha criatura, sabe? Tentando chegar próximo de Deus. Olha o que acontece, gente. A antiga criatura é cheia de pecado. E aí você vai derramando óleo. E o óleo, gente, não vai se misturar com a água, tá certo? Isso vai mostrar, você explica ao seu aluno. Assim, crianças, como... Olha só. Crianças, o que aconteceu com o óleo e a água? Eles se misturaram, crianças? Você faz essa pergunta para eles. Aí eles vão dizer, não, tia, não se misturou não. Pois é. Mesmo assim, é a velha criatura. Por quê? Na velha criatura, a gente cometia muitos pecados. Tentávamos nos aproximar de Deus. Tentávamos, mas o pecado não deixava a gente se aproximar de Deus. Crianças, mas... Quando a gente se tornou uma nova criatura, olha só o que acontece. A gente, quando se torna uma nova criatura, a gente, passa a estar unido com Deus. Quando a gente se arrepende de verdade dos nossos pecados. Porque você viu, a antiga criatura não se misturava com Deus. O pecado não deixa. O pecado faz inimizade contra Deus. Mas quando a gente se arrepende, a gente pede perdão ao Papai do Céu e deixa a antiga criatura, ou seja, a antiga criatura, crianças, representa tudo aquilo que eu fazia e que não agradava ao Deus. E aí, professor, você pode até perguntar, crianças, o que é? Me diga exemplos de coisas que antigamente, quando a gente não conhecia Jesus, a gente cometia que não agradava a Deus. Ah, tia, fala palavrão. Isso faz parte da velha criatura. Tia, desobedecer papai e mamãe também é velha criatura. Isso não permitia a gente ter comunhão com Deus. Mas quando a gente se arrepende dos nossos pecados de verdade e deixa para trás a antiga criatura, deixa para trás todo aquele pecado e deixa Jesus purificar o nosso coração, olha o que acontece? A gente passa a estar unido com Cristo Jesus. Olha que bênção! Professores, eu tenho certeza que você fazendo essa experiência na sua sala, eles jamais vão esquecer, tá bom? E se brincar, eles podem até fazer na casa deles, para mostrar para papai e para mamãe, vai ser bem legal. Uma sugestão, gente, também de corinho que eu trago para vocês, é sempre bom trazer corinhos dentro da temática, tá certo? Da aula. Então, você pode elaborar uma luvinha, tá certo? Se não tiver condição de comprar essa luvinha de tecido, não tem problema, compra aquela de plástico mesmo, para utilizar na aula. Faz as imagenzinhas de papel e cola com fita durex, sem problema. O importante é fazer, tá bom? E o corinho que eu trago aqui é um corinho bem conhecido, veja só. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim me deixou. E diz em sua palavra, que em ruas de ouro andarei. Que dia feliz quando eu criei e a vida eterna encontrei. Glória a Deus! E você pode usar essa luvinha como também para no final fazer o convite para sua criança, porque ela remete o plano da salvação. Cada corzinha dessa tem uma representatividade. Aí você pergunta à criança, a corzinha amarela, o que lembra você a corzinha amarela? E a criança vai dizer, tia, me lembra o ouro. Me lembra o sol. Aí você diz isso mesmo. Lá na Bíblia Sagrada diz que as ruas são de ouro e que Jesus foi para o céu preparar um lugarzinho para cada um de nós. O desejo de Deus, crianças, é ter um encontro com toda criatura. Olha só que lindo. Mas tem uma coisa, crianças, e você vai explicando para ele. O pecado não deixa a gente se unir a Jesus. Não deixa a gente chegar a Deus, chegar no céu. Mas sabe o que acontece?
O pecado, ó, nos distancia de Deus. Não tem comunhão, assim como a gente viu ali na experiência do óleo. O óleo não se misturou com a água, mas diz na Bíblia Sagrada, lá em João, no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou tanto o mundo, tanto, 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 que deu seu único filho para morrer pelos nossos pecados. E quando crianças a gente convida Jesus para morar no nosso coração, o coração que estava sujo, cheio de mentiras, cheio de pecado, cheio de desobediência, Jesus vem, entra e limpa o nosso coração. Olha como ele fica. E aí você pergunta à sua criança: criança, você deseja convidar Jesus para morar em seu coração hoje? Para ele limpar o seu coração? E você pergunta para aquelas crianças que ainda não aceitaram a Cristo, porque tem crianças que já fizeram a decisão e estão convictas, já outras que estão em dúvidas, e você pode fazer o convite, tá certo? E a partir daí você diz sim. Aí ela vai dizer se vai querer, se não vai querer convidar Jesus, e você explica para aquelas que aceitaram. Agora, aqueles que têm Jesus no coração devem crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, como esta árvore aqui, tá certo? E como é que a gente pode crescer na graça e no conhecimento de Jesus? Aí eles vão dizer, orando muito bem, lendo a palavra, vindo para a igreja, e o que aprender, colocar em prática, tá certo? Olha aí. Que bom, professor. Espero que você consiga trazer essas dinâmicas para a sala de aula, tá bom? Outra sugestão que a própria lição traz é fazer um comparativo de Saulo, tá bom? Saulo, antes de conhecer, ter um encontro com Jesus e depois de ter o encontro com Deus. Então, com base nessa ideia, me veio à mente, professor, você pode, elaborar um cartaz, tá certo? Um simples cartaz, fazer duas carinhas, uma carinha triste e uma carinha alegre. A carinha triste vai simbolizar antes de Jesus, a criança antes de Jesus, tá certo? Você vai levar para ela, para a vida dela. A criança, eu antes de Jesus. Que atitudes eu tinha antes de Jesus? E aqui, eu e agora com Jesus? Que atitudes eu tenho, tá certo? Mas a ideia, professor, é que essas atitudes aqui não estejam já no cartaz, não. Você colocar tudo numa caixinha, organiza a caixinha direitinho, ornamenta, e ali, você vai passando de mão em mão para cada aluno, ou pode fazer um sorteio o aluno para pegar uma das atitudes na caixinha, e ele mesmo vai colar, tá certo? A palavra referente a cada um. Por exemplo, o aluno tirou a palavra tristeza. Aí você pergunta, e aí, Joãozinho, a tristeza faz parte de antes de que eu conhecia Jesus, antes, quando eu não conhecia Jesus, a antiga criatura, a velha criatura ou a nova criatura? Aí ele vai dizer, tia, a tristeza não é de Deus, não. Deus, ele é só alegria. Então muito bem, então vá lá e cole. E ela vem e cola no cartaz. E professor, você pode ir trabalhando cada atitude dessa. Atitude, a mentira, faz parte do velho homem, os palavrões. E você pode até ressaltar crianças. Mas será que ainda tem criança que mesmo depois de aceitar Jesus, ainda está desobedecendo papai e mamãe? Será que tem criança que mesmo depois de aceitar Jesus, ainda está chamando palavrão? Essa criança deve pedir perdão a Jesus, tá certo? E Jesus, ele vem e perdoa, mas é necessário não fazer de novo, tá bom? Então você pode ir trabalhando tranquilamente com sua criança cada atitude dessa, tá certo? Bem, foram esses os recursos, tá bom? Da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui. E quem gostou, dá um like, compartilha, comenta, dê sua sugestão, diga o que você achou, tá certo? Uma boa aula, professor. Fiquem na paz do Senhor. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é. Para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária.
cada dia mais perto de você.